em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas, 2 minutos agora. Estamos de volta já com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, lá na Alexa. Alexa, dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Logo mais tem reprise também na Plena TV, pelos aplicativos, né? Todos aí de podcast, SoundCloud, Deezer, Spotify, você encontra lá o podcast do Folha no Ar também. E amanhã, parte desse conteúdo, né, produzido aqui hoje no jornal impresso Folha da Manhã, no portal folha1.com.br. Voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Conversando hoje, junto com Aloysio Abreu Barbosa, nessa bancada estamos conversando com Danilo Barreto. Danilo foi candidato a prefeito pela oposição em São João da Barra, teve, né, boa repercussão, teve bom desempenho. Alguns falaram que foi só o voto mesmo da oposição, nem que agregou, nem que diminuiu, mas outros analisaram como um bom desempenho do Danilo. E nós vamos falar de política agora, daí eu convido você, meu caro Luiz, e Danilo, além de administrador, ter sido ex-candidato a prefeito de São João da Barra, é hoje pré-candidato a deputado federal. Eu convido você, Aloysio, então, para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí. Danilo, pegando o gancho na abertura de Nogueira, São João da Barra, vamos falar de eleição a LERJ e a Câmara dos Deputados, né? São João da Barra tem dois deputados estaduais, que é já há algum tempo, que é Bruno Dauari, hoje está licenciado para ser secretário de Habitação do governo Paulo Castro, e Carla Machado no seu primeiro mandato. Os dois candidatos naturais da reeleição, né? E, assim, em relação ao São João da Barra, pelo menos, não por acaso, são aí expoentes de um grupo que divide o poder São João da Barra desde os anos 90, né? Estamos já em 2025. E você, vindo aí da eleição a prefeito, se firmou como uma voz de oposição, né? Vem também, mas não como candidato a estadual, que seria, em tese, o passo esperado. Você é pré-candidata federal pelo Novo, né? E como parte da cidade deve se dividir entre o apoio a esses dois expoentes dos dois grupos tradicionais, Carla Machado e Bruno Dauari, embora já tenham sido aliados também lá atrás, quando o Betinho foi prefeito, Carla era aliada dele quando foi presidente da Câmara pela primeira vez, Carla Machado. Você deve fazer dobrada com o Thiago Rangel, né, que também é deputado estadual aqui de Campos, candidato à reeleição. Como é que você vê esse cenário da cidade na região, na LERJ e na Câmara dos Deputados, e você inserido nesse contexto? Ótima pergunta, Luiz, porque assim, não só São João da Barra, mas a região norte fluminense é uma região estratégica para o Brasil, né? Nós temos aqui na verdade não é nem um conjunto de municípios, é um hub de energia, de logística. Então é uma região que é importante hoje, que resolve um importante gargalo logístico do Brasil,
e tem que ser vista como tal. E para ser vista como tal, a gente precisa de representantes, né, sérios, compromissados, que fazem política com evidência, com números, né, colocando a técnica acima, né, de interesses individuais, representando São João da Barra e a região norte fluminense em Brasília. E como existe um vácuo aqui dessa representação a nível federal, a gente tem até um deputado federal, que na verdade é suplente, né, é o Caio Viana, ocupando o espaço do Sorães, que hoje é secretário de saúde no município do Rio de Janeiro, mas a gente ainda carece de uma representação em Brasília que seja capaz de pensar a região, né, de forma estratégica, pensar o desenvolvimento de forma integrada entre os municípios, para fazer a coisa andar aqui na nossa região. A gente está perto de bater 1 milhão de habitantes, né, somando os municípios da região, então a gente precisa se comportar como quem quer crescer de forma conjunta. E para isso a gente precisa de representantes articulando exatamente esse crescimento, esse desenvolvimento da região. E é por isso que eu tomei a decisão de ser pré-candidato a deputado federal, para não só lutar por São João da Barra, mas lutar por um desenvolvimento de forma integrada na região. Além disso, Luiz, eu acredito que a gente está com deficiência de políticos que sejam capazes de dialogar com o cidadão comum e também dialogar com os setores estratégicos que estão movendo a nossa região, né? E aí já vira uma questão de formação, de história de vida, né, por ter vindo de uma família muito humilde, né, de lidar com pessoas comuns dentro da minha própria casa. Eu acho que a gente consegue lidar com essas pessoas também nas ruas, né, de São João da Barra, da região, e isso faz total diferença para a política, né? Da mesma maneira que sentar com as empresas que estão, os empresários que estão fazendo a diferença na região, ter capacidade de dialogar com o Porto do Açu, é de extrema importância para ocupar um cargo de deputado federal, né? E é isso que eu tenho buscado, né? Porque eu encaro a política não como aventura, mas a política como propósito, né? Como meio de transformação social, de emancipação social, e não como um trampolim, um espaço para fazer dinheiro. Eu encaro isso como propósito de vida, e é por isso que eu me coloco à disposição, estou sempre trabalhando pelas pessoas, fazendo cobranças, investindo tempo, né, em ajudar a nossa região, porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença no futuro, né? E Cláudio falou a respeito da eleição do ano passado, né, que a gente teve um bom resultado, a gente teve poucos recursos para trabalhar, e ainda assim a gente fez o que pôde, com muita garra, rodamos a cidade por inteira, conversando com as pessoas olho a olho, né, e hoje o mais legal é a gente conseguir voltar e ter o respeito das pessoas, inclusive de quem não podia votar, e fala assim: Danilo, que arrependimento de não ter votado em você, porque eu achava, um parente estava trabalhando na prefeitura, eu não podia, eu tinha prometido meu voto, mas que arrependimento, tudo que você estava falando na eleição é verdade, olha a cidade como é que está, né? E as pessoas estão percebendo a enrolação que está acontecendo em São João da Barra. E é por esse motivo que eu estou me colocando à disposição de novo, para ser voz, né, para estar aqui à disposição da população, né, e cobrando com liberdade, que é o mais interessante. Em relação aos atores políticos que estão, que vão estar presentes no pleito eleitoral do ano que vem, eu acredito que apesar de a gente ter dois com uma ligação um pouco maior com o São João da Barra, mas lembrando que tanto o Bruno quanto Carla, né? Hoje a ligação é maior com Campos, né? Carla transferiu o título eleitoral para Campos, Bruno reside em Campos, né, com o pai, e apesar disso, deles terem essa ligação, a gente tem outras pessoas se aproximando do município, querendo desenvolver a região, e é por isso que eu tenho conversado muito com o Thiago Rangel é um cara que tem crescido muito na política, né? Foi eleito vereador, 2022 foi eleito deputado estadual, 2024 se consolidou enquanto uma terceira via de Campos, um grupo político independente, ao eleger sua filha, né, hoje ocupando um cargo de subsecretário no Estado, e é um cara que tem crescido muito, não só na região noroeste, né, e na norte fluminense, mas como no Estado todo, né, e um cara muito preocupado, né, que quer ver São João da Barra crescer, que viu o potencial do nosso trabalho e chegou para perto para somar.
Então, eu acho que, além das duas peças que nós temos ligadas à cidade, nós teremos outros deputados, né, aparecendo aqui na cidade, né, e o mais importante, Luiz, que eu sempre falo, a eleição de deputado é uma eleição muito importante, porque é onde você se dedica com determinados candidatos, e nos anos seguintes você tem a oportunidade de cobrar para saber o que essas pessoas estão fazendo de trabalho pela sua região. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu só voto em quem eu acredito, em quem eu vou ter acesso para solicitar as demandas, os anseios da população, e principalmente de São João da Barra. Na de 2022 foi assim, né? Eu votei em quem eu acreditava, na ocasião eu ajudei o Caio Viana aqui em São João da Barra, né? E depois a gente acabou perdendo contato. Em 2024 eu esperava ele participar um pouquinho mais comigo aqui em São João da Barra, mas não teve essa participação, e por isso eu falei, não vou ajudar mais ninguém, vou me inserir, porque aí eu fico com a voz e tenho condição de lutar pela cidade e pela região como um todo. Além do Thiago, do Bruno e da Carla, a gente tem outros candidatos que vão aparecer aqui no município também. A gente tem a candidatura do Igor, que foi candidato a vereador comigo em 2024. Tem a candidatura do Maicon Cruz. O Maicon Cruz, para quem não sabe, é vereador em Campos, mas é de Atafona, né? É um cara que eu já tive a oportunidade de trabalhar no passado, mas hoje também não tenho tanto contato. E por isso a liderança que eu escolhi para estar junto no ano que vem foi o Thiago, porque é um cara que está preocupado, né, com a região, né, preocupado em além de estar preocupado, ele respeita a história das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso para mim, na política, é de grande valor, e a gente vai acelerar de canto ano que vem, se Deus quiser. Como é que é o negócio? Vai acelerar o quê? Acelerar de canto. Alavanca no canto. É alavanca? É tipo vulgo alavanca no canto. Se eu falar as frases sobre da Barra, a gente vai ter que parar a entrevista toda hora, porque Não, fica à vontade, tem que falar, não pode fugir as raízes aí dos dialetos, não, de forma nenhuma. Como você já começou, Danilo, a falar sobre essas projeções de nomes e tal, assim, nós estamos num jogo de xadrez político, e os reis, né? Eu não sei jogar xadrez não, tá? Eu vou só comentando aqui o que eu leio. Os reis estão intactos ainda, né? Sem se mover. Enquanto eles não se movem, fica-se aí, né, todas as outras peças de stand-by esperando para seguir. Mas nós já temos alguns nomes sugeridos, você falou e tal, essa coisa toda. Mas eu queria que você tentasse projetar assim, um número mais próximo possível do real, porque a nossa região, como você disse muito bem, Caio é suplente, né? Se o Soranzo voltar, então a gente fica sem deputado federal. Tem aquele Murilo, mas é do Noroeste, então vamos falar de Norte. E aí eu coloco Norte, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Quissamã, Carapebus, Macaé até, mas mais aqui a gente ainda, Campos. Quantos deputados estaduais e quantos federais a gente consegue ou conseguirá fazer em 2026? Ótima pergunta. Eu acredito que a gente consiga ficar aí em torno de 4 a 5 deputados estaduais. Você focou no Norte Fluminense, né? De 4 a 5. E de federais eu acredito que de 2 a 3 dessa vez. Porque a gente tem mais atores participando, né? A gente tem o caso do Vitor Júnior aí, vindo forte na região. A gente tem o irmão do prefeito de Macaé também, né? Participando, o Márcio Rezende. É Márcio, né? Isso, que me fala. É muito cedo ainda para falar sobre a quantidade de votos que se precisa ter, né, para federal, até porque é uma eleição proporcional, então depende muito da nominata, do partido, né, da legenda. Então acho que a gente volta a falar de números daqui a 5, 6 meses, né, quando se definirem as nominatas, as filiações. Né. Hoje eu converso com 2 partidos, que é o Avante e o Novo. Temos a possibilidade de ser candidato pelas 2 siglas. Então, tem muita água para rolar ainda, tenho conversado, tenho participado. O Novo é a casa que me abrigou em 2024, que eu vou ser eternamente grato pela seriedade do partido, dos atores do partido.
principalmente na pessoa do Hélio Seco, do Bruno Casuhiro, que são pessoas que me ajudaram muito no passado, não só oferecendo o espaço, mas também com conselhos, com dicas, né, com apoio, o apoio de uma forma geral na campanha. Você falou, o Nogueira falou de xadrez, né? Você citou aí Macaé, Velbas, tem Chico Machado também, Macaé, que é candidato natural à reeleição, né? Já é deputado. Velbas vai lançar uma federal e deve apoiar 4 candidatos a estadual, né? Nogueira falou, e você também, a gente tem hoje um federal, esse mandato que é CAI, mas é suplente, e o outro é do Noroeste. Você falou 2 a 3 federais? Você acha que a região faz 2 a 3 federais? Na região norte, né? Na região norte feminino. 2 a 3? Eu imagino aí o Vitor, o irmão do prefeito de Macaé. São fortes candidatos, né? Então, o Caio, eu acredito que o Caio seja candidato também, novamente, a federal, né? Pelas movimentações. Luciana Vieira também, vem com força, né? Bem, também. O Caio está se aproximando novamente lá do PSD, do Eduardo Paes, né, na intenção de ser candidato, na minha opinião. Mas ele tem que aguardar, porque tem os acordos dele com o Vladimir também, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Então, parece que o acordo é só para estadual, né? Vamos aguardar, temos que aguardar até a definição dos partidos, dos candidatos. Bem observado, Luiz, eu tinha me esquecido, né? Porque tem a possibilidade de ser Tassiano ou o Garotinho, né? O Garotinho pai. A possibilidade de ser os dois. Os dois também, né? O que levaria... Logicamente, assim, é bom de frisar sempre, Danilo, até porque aqui é uma rádio, Constituição Federal, até você é pré-candidato, mas até as convenções, você é tão candidato quanto o Nogueira, quanto eu, quanto o ouvinte, qualquer outra pessoa, é uma abstração. A gente só vai ter que falar de candidatura a partir das convenções no ano que vem, né? Sim. Eu sei que você sabe disso, tal, boa parte dos ouvintes sabe também, mas é sempre bom a gente ressaltar isso, porque, né, estamos falando aqui de pura teoria, né? Mas Campos e a região norte-fluminense, eles tradicionalmente sempre tiveram um deputado federal, né? E ele perdeu isso, né? Teve deputados federais que fizeram história já. Alain Ferreira, Paulo Feijó, Walter Silva, né? Fizeram história na Câmara. Eu lembro, inclusive, em 89, na campanha presidencial, quando Ulisses Guimarães era candidato a presidente, e uma entrevista dele na Folha, que eu participei, alguém lembrou o nome de Walter Silva, ele falou grande parlamentar, quer dizer, Walter Silva era uma referência de parlamentar para Ulisses Guimarães, talvez seja a nossa maior referência parlamentar no Brasil, né? Referência positiva, logicamente, né? E foi perdendo isso, né? A que você acha que isso qual seria a causa disso, no seu ver, a seu ver? A nossa região, e eu vou falar um pouquinho de cultura política, né? Os municípios aqui da região, Campos, Quissamã, Macaé, São João da Barra, apesar de terem crescido um pouquinho em população, mas a cultura política é de cidade muito pequena, né? Permanece aquela a questão da herança familiar na política, permanece o nível de influência das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, e a tendência também, na minha opinião, de não valorizar muito quem é daqui da terra, né? A gente tem a tendência a olhar para o de fora e falar que o de fora é bom, né? Quando a gente tem pessoas boas ao nosso redor. E eu acho que isso é um conjunto, né? É lógico que existem períodos na política, são ciclos, e os nomes vão aparecendo, vão nascendo novas pessoas, vão se criando novos atores políticos, e é natural de talvez em certos momentos a gente não ter essa representação, mas o importante é que essa eleição, acho que é uma eleição que a gente vai mais recheado de opções aqui da região. Eu acho que isso é bom para o Norte Fluminense como um todo, e eu fico muito feliz de estar me colocando à disposição, lógico, ainda como pré-candidato, como o Aloysio falou, tem muita coisa para acontecer. Para falar de número, é a partir de abril. Para falar de candidato mesmo, só depois das convenções, porque a gente sabe que o jogo é muito intenso nos bastidores, mas eu acho que vai ser legal para caramba para a região Norte Fluminense nessa próxima eleição. Estou até ansioso,
Já estou ansioso, já acordo pensando todo dia mesmo. Todo dia já sonhando com essa situação. Chegar logo a eleição para a gente poder falar, para a gente apresentar as propostas, dizer a forma que a gente quer trabalhar, se tudo der certo. Vai ser legal. Nos bastidores, usando o jargão muito popular aí, o bagulho é doido, né? O bicho tá pegando. O bagulho é doido, a chapa é quente. Mas, Danilo, você, para finalizar, para passar para as eleições majoritárias, né? Espaço vazio, espaço ocupado. Isso na vida, na política, na vida, né? Desde que Carla, desde aquela derrota, né, de Ari, com apoio de Betinho para Carla, estamos falando aí, isso foi início dos anos 2000, né? Estamos falando em quase um quarto, né, de século, né? Dessa coisa dos Dauari e de Carla, do carlismo e dos Dauari, né? É bom lembrar, a gente falou aqui de nomes importantes do passado político de Campos. Alberto Dauari, na Alerj, é uma lenda, né? Várias vezes deputado, pai de Betinho, avô de Bruno. Mas ficou muito nessa coisa de Carla, e os Dauari foram fazendo uma oposição que ela foi se abrandando com o tempo, né? E Bruno tem hoje estabelecido no Rio de Janeiro e tal. A oposição abrandou. Né? Nunca se arriscou a disputar um mandato majoritário ali para prefeito. Né? O pai sim, mas Bruno nunca tentou. E você meio que... O espaço estava ali vazio e você ocupou. Né? Que importância você vê desse vácuo em São da Barra e como tentar transmitir isso numa eleição que é regional, né, para deputado? É importante essa pergunta, Luiz, porque eu inclusive vou falar uma coisa que eu ouço muito na rua. As pessoas olham para mim e falam assim, você tinha que ter sido candidato a vereador. Só que não foi uma escolha ser candidato a prefeito, foi uma questão de sobrevivência na política. Estava difícil ter espaço para ser candidato a vereador e as pessoas não entendem isso porque não sabe como a maioria não sabe como funciona de fato o cálculo eleitoral, a questão da legenda, que você não pode ser candidato sozinho, você precisa de um grupo. E como o grupo que eu estava se desfez, faltando menos de um ano para a eleição, e a minha voz estava muito ativa, foi um movimento natural e de sobrevivência. E é por isso que eu permaneço com a voz firme aqui na cidade, porque provavelmente se eu viesse a vereador, não teria espaço para ser candidato. Então, é o primeiro ponto para responder essa pergunta, porque tudo que eu tenho feito na política tem sido uma construção natural e uma ocupação de espaço de forma natural. Né? Eu respeito a opção do Bruno em fazer uma oposição mais branda, mas eu não consigo ser esse tipo de político que olha para o que está acontecendo em São João da Barra e aborda os assuntos de forma branda, de forma tranquila. Não consigo ser esse cara, infelizmente. Não consigo ver o que está acontecendo com a Tafona e acontecendo com a Sul e ficar calado. Não consigo saber que tem diversos sanjoanenses hoje que precisam de um caminhão-pipa para ter água em casa. E não é pouco, não. E dentro de Gruçaí, inclusive, que é o local que boa parte da região passa o verão e não sabe o que acontece. Né? Do outro lado da lagoa, por exemplo, a gente tem o bairro Pica-Pau, que as pessoas precisam buscar água com balde na esquina, numa caixa d'água comunitária. E no Açu, diversas localidades aqui no distrito que ficam ao entorno fica ao redor do Porto do Açu, que é um dos maiores portos da América Latina, acontece o mesmo. Então, assim, eu não consigo olhar para essas situações de problemas básicos no município e ficar tranquilo. A política que eu faço é uma política séria, de cobrança, mas eu não vou passar a mão na cabeça de um grupo que está no governo há mais de 20 anos e não consegue resolver questões básicas de saneamento, de saúde, né, de transporte, como é o grupo das Carlas. Eu não consigo ser esse cara brando. Então, eu acho que você falou de ocupar espaço, para mim é tudo mais complicado, porque quando você não é filho de ninguém da política, né, a construção é muito mais demorada, né, e a política é um jogo de interesse, então, naturalmente, muita gente não quer que você cresça, mas mesmo assim, quando a gente faz o trabalho de mobilização
e trabalho com verdade, né, falando o que de fato a gente pensa, né, todos os vídeos que eu faço com muita verdade, eu busco os números para não falar besteira, respeito as pessoas no seu individual, e inclusive é outro assunto importante para a gente falar também, Luiz, porque surgiu uma página aqui em São João da Barra chamada Paladino, né, e essa página tem falado tem feito muitas cobranças, né, e muitas cobranças de fato que a cidade precisa que sejam feitas. Algumas pessoas estão chateadas com a página porque ela tem passado um pouco dos limites, e naturalmente, por ser a única voz de oposição no município, tem muita gente achando que é o meu grupo, que sou eu ou gente do meu grupo. E eu já falei, inclusive, lá no meu grupo, eu falei, se for alguém daqui, não me peça ajuda com o advogado. A Constituição brasileira nos dá liberdade de fazer as críticas, né? Contudo, é vedado o anonimato, está muito claro. Você não pode botar a máscara e falar o que você quiser, você tem que arcar com o que você está falando. E é por isso que eu faço política de forma muito responsável com a minha cara. Eu sempre falei o que eu penso, eu não preciso botar uma máscara para falar. Respeito quem está fazendo. Show de bola, mas tem que estar preparado também para quando a situação ficar mais delicada. Né? Tem sido importante, né, no momento que eu fiquei afastado, focado no doutorado, focado nos meus estudos, lá é onde eu vejo o meu futuro, também tem que olhar um pouquinho para mim também, às vezes eu invisto muito tempo na cidade, e talvez não seja o momento para tanto investimento assim, porque a cidade ainda não está preparada para muitas das coisas que eu estou falando, mas eu tive um período de afastamento aí para focar na qualificação. Para quem é do meio acadêmico sabe que é muito delicado, é um momento que assim, não tem amizade, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada. Ali é o preto no branco, é o papel. Se o seu papel estiver ruim, você não vai passar na qualificação. Então, eu tive que me afastar para me dedicar na pesquisa. Ainda não acabou, tem gente me dando parabéns, doutor, calma, que eu não sou doutor ainda não. Estou na metade do caminho, estou estudando muito ainda, tem mais um ano e meio de pesquisa, tem muita coisa para ler, para estudar, para aprender. Mas foi um momento muito delicado. Então, ano passado eu acabei me afastando um pouquinho da pesquisa para cuidar da cidade, e depois do período da eleição eu acabei fazendo o oposto. Tem muita gente que não entende, eu respeito também, mas de forma muito franca tenho falado nas ruas que estava afastado por conta do doutorado. E agora, voltando para a política, como você falou, não há espaço vago, a página falou de muita coisa que eu naturalmente falaria também, né? E aí por isso tem muita gente achando que sou eu, mas na verdade foi um trabalho, está sendo um trabalho importante, mas eu já deixo claro aqui que eu não sou o responsável pela página e vou continuar fazendo minhas cobranças sempre que possível. Se eu achar que a cobrança que o Paladino está fazendo seja importante, seja válida, eu vou compartilhar também, né? Só que sempre de forma muito responsável, né, baseado no que eu acredito, nas coisas que eu tenho construído. Para quem não é filho de ninguém na política, é tudo mais difícil, tudo mais complicado, mais demorado. Certa vez, conversando com um deputado federal amigo, ele falou assim: Danilo, o caminho para quem escolhe fazer o correto é mais longo, mas quando você chega consolidado. Então, vai plantando a semente, vai conversando com as pessoas, vai mobilizando, vai trazendo gente para perto, que uma hora, quando você chegar, você vai chegar firme. E é isso que eu tenho feito, sem pressa, sou novo ainda, fui candidato a prefeito com 29 anos, eu acho que com 29 anos, boa parte dos políticos da nossa região nem sonhava entrar na política, então a gente está no começo, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar ocupando os espaços. Muito bem, meu caro Danilo e Aloysio, você que nos acompanha aí, tanto pelas redes sociais, pelo rádio também, preciso fazer mais um intervalo, mas esse é bem curtinho, tipo coicinho de porco, né, que é pequenininho, como você está falando aí dos dialetos aí, deixa eu fazer essa brincadeira aqui, a gente fazer uma pausa rápida, e aí, como já disse a Aloysio, vamos falar da eleição da majoritária, que é senador, governador e presidente da República. São 8h30, pausa rápida aqui no Folha no Ar, 2 minutos só de intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem.